Oi gente, hoje eu tô aqui com a Ada Lovelace ao fundo, porque o vídeo é sobre ela, como você vê aí no título. E a gente tá em outubro, hoje é dia 23 de outubro. E toda segunda, terça-feira do mês de outubro é comemorado o que a gente chama de Ada Lovelace Day, um dia em homenagem à Ada. Bom, e aproveitando também para inaugurar aqui um quadro chamado Gigantes da Tecnologia. E a primeira gigante da tecnologia é a Ada Lovelace. A Ada é filha de uma matemática com um romancista, aquela figura famosa do romantismo, o Lord Byron, o autor de Dom Juan. Mas o Lord não tem uma participação na vida da Ada, porque ele abandonou ela quando ela tinha apenas um mês de vida. E ele morreu também quando ela tinha 8 anos, então ela não teve contato nenhum com o pai. E a mãe não queria que a Ada tivesse de jeito nenhum alguma influência poética na vida dela, alguma influência que viesse do pai, né? Que viesse por parte do pai, algum traço característico do pai. Justamente por isso, desde cedo, a mãe influenciou muito que a Ada fosse para as matemáticas, para as ciências, para essas áreas do conhecimento. E ela evitava ao máximo que a Ada se aproximasse dessa coisa mais figurada, né? Da linguagem, da poesia. A família da Ada era uma família muito nobre, então ela teve oportunidades de estudo, que pra época não era comum pra todo mundo, né? Então a mãe dela sempre pagou para que ela tivesse aulas de matemática, sempre contratou professores. Tanto que a mãe, um período de tempo lá, a mãe dela ficou muito doente, e aí a recomendação médica foi para que ela se isolasse em algum lugar longe da cidade, né? E aí ela deixou a Ada com a governanta e com esses professores. Então grande parte da vida da Ada, ela passou sem ter contato com a mãe. Ela passou ali com a governanta e com os próprios professores, estudando bastante. E a Ada também não era uma pessoa de muitos amigos, nunca foi uma criança assim de muitos amigos. Ela tinha uma gatinha que ela gostava bastante, ela brincava sempre. E tem registros que ela deixa falando desse gato. E aí, ao observar os pássaros, a Ada imaginou, né? Por que eu não monto as minhas próprias asas? Por que eu não faço meu próprio mecanismo de voo? E foi aí que ela começou a realmente trabalhar nisso. Ela desenhou, fez muitos cálculos, passou um longo período projetando as próprias asas. Mas ela nunca colocou esse projeto em prática, porque quando ela mostrou pra mãe dela, a mãe dela achou errado, porque ela já estava se aproximando numa idade de ser uma moça, de ser uma dama, e ela não poderia mais ficar se dedicando àquele tipo de coisa. E aos 17 anos, a mãe da Ada resolve apresentar ela pro rei da França, fazer a apresentação oficial da dama Ada. Ah, e um parênteses aqui, que o sobrenome dela não é Lovelace, é porque ela se tornou depois uma duquesa de Lovelace, então por isso Ada Lovelace, porque é igual Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci era uma cidade, Leonardo da Vinci, Ada Condessa de Lovelace. E aí nessa apresentação ela teve contato com a nobreza francesa, com aqueles nobres, um monte de gente influente, e foi aí que ela conheceu o grande Charles Babbage, o grande matemático da época. E aí ele mostrou pra ela uma invenção que ele estava fazendo, a máquina diferencial. Bom, e a máquina diferencial é o que a gente tem aí nos registros como o primeiro computador, o primeiro protótipo de computador, porque já era algo que fazia contas. Então, computadores, antes de serem o que a gente conhece hoje, eram grandes calculadoras automáticas. E aí o Charles ficou encantado pela Ada, pelo jeito que ela falava de números e como ela se interessava por aquelas coisas também. Mas aí o tempo passou, o Charles era um viúvo, continuou a se dedicar nos seus estudos. Já a Ada, ela se casou e teve 3 filhos. Isso aí lá por volta de 1830. E aí meio que a sua vida mudou completamente, né? Ela tinha que cuidar dos 3 filhos, já não dava pra ela se dedicar tanto aos estudos matemáticos que ela gostava tanto. E ela sentiu aquela saudadezinha da infância, de se dedicar a isso, mas ela nunca perdeu contato com o Charles. Eles continuavam ali conversando por cartas. E Charles estimulava muito ela, incentivava muito ela a estudar, a continuar com os estudos. E a Ada nunca foi uma pessoa que gostou de ficar parada. Ela sempre buscou estudar bastante. Ela estudou harpa, estudou alemão, várias línguas. Ela realmente gostava de exercitar a mente. E aí um dia o Charles contou pra ela de um novo projeto dele, que chamava Engenho Analítico. E era algo ainda mais complexo do que a máquina diferencial. A Ada ficou encantada. Só que na época ninguém esperava muito dessas engenhocas, né? Ali tava no polo da Revolução Industrial, tava falando de máquinas e tal. Então tava surgindo muita coisa ao mesmo tempo. E aí uma única pessoa escreveu um artigo sobre o engenho analítico do Charles. Então ele precisava que alguém traduzisse aquele artigo para que os próprios franceses passassem a aprimorar e valorizar o trabalho do Charles. E aí ele pediu isso para Ada, porque a Ada era fluente em francês. E
foi aí que a Ada Lovelace começou a traduzir o artigo escrito sobre a máquina, sobre o engenho analítico do Charles Babbage. Mas aí, ao decorrer dessa escrita, dessa tradução, a Ada foi colocando as próprias anotações dela, tanto que o artigo tinha um tamanho. Depois que ela traduziu, triplicou o tamanho de tantas coisas a mais que ela foi colocando. E aí eles continuavam trocando cartas e conversando bastante, e Charles chamou ela de a encantadora de números, porque ela era realmente fascinada por aquilo. E enquanto Charles pensava em algo, vamos montar um engenho analítico que faça operações matemáticas, a Ada já pensava bem além disso. Ela pensava, nossa, por que a gente não usa os números para traduzir em outras coisas, para representar em outras coisas? Por que a gente não usa os números para representar em letras, para representar em notas musicais? Até mesmo desenho de pássaros voando, por que não? E esse foi o grande questionamento da Ada, e é aí que tudo começa. Ela se questionou, por que não usar números para representar outras coisas? E se você não sabe, na computação a gente tem uma frase que diz que tudo se resume a 0 e 1, ou seja, os binários. Então tudo se resume a números, tudo são traduzidos e representados por números, assim como a Ada já deduzia. E aí depois desses estudos, ela ajudou Charles a desenvolver um sistema que faria com que essa máquina ela solucionasse questões matemáticas complexas em questão de segundos. Porém, essa máquina realmente nunca existiu, foi só um protótipo, foi só algo no papel, mas essas anotações foram muito importantes, porque quase um século depois, o Alan Turing, aquele cara que se você não conhece, é lá do filme do Jogo da Imitação, que meio que ele acabou com a guerra por causa da programação e tal, é um filme muito legal que vale a pena ser visto, e o Alan também é um super gigante da tecnologia, mas ele usou as anotações da Ada para desenvolver o protótipo e o engenho dele. Então meio que a Ada morreu sem saber que o trabalho dela foi fundamental pro que a gente tem hoje, porque a gente chama hoje de programação. Por isso a gente chama a Ada de mãe da computação e a primeira grande programadora do mundo. E até há pouco tempo atrás a Ada não era muito conhecida não. Ela passou a ser conhecida mais ou menos assim depois de 2009, com a criação do Ada Lovelace Day, que é aqui em outubro. E também, além disso, resolveram homenagear a Ada com uma linguagem de programação usada para programar aviões, helicópteros e até mesmo grandes foguetes, denominada Ada. Pensa como ela ficaria feliz hoje, né? De saber que todos aqueles estudos, aquelas anotações dela foram fundamentais. E é isso, a Ada nunca abandonou aquele lado poético que ela tinha do pai dela, mas também não abandonou aquele lado matemático que ela tinha da mãe. Tanto que ela gostava de uma coisa que ela mesma denominava como ciência poética, tanto que foi isso que fez com que ela sentisse vontade de traduzir os números para as notas musicais, essa ciência poética. E assim, dando origem ao primeiro algoritmo do mundo, que a gente conhece como aí o primeiro grande algoritmo foi feito, Ada Lovelace. E depois usado lá por Alan Turing num momento muito importante da nossa história. E é isso, eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre essa grande mulher, que pro período dela foi uma mulher bem diferente, assim, de todas as outras. Ela estudou bastante, ela revolucionou o meio da matemática e da ciência. Com certeza foi um diferencial para sua época. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever aqui, para curtir esse vídeo, valoriza o canal. E se você tem aí em mente algum outro gigante da tecnologia, só escrever aqui nos comentários, tá bom? Deixa aí suas sugestões.